Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu ainda não sei qual é o horário em que mais ouvem este podcast, pelo menos espero que o ouçam. Hoje, isto foi complicado carregarmos ali no botãozinho para gravar, porque eu e a Marta estávamos prontas para estar aqui horas sem fim à conversa. Nós tínhamos muitas saudades uma da outra. Muitas. Já tenho aqui a Marta Moncacha e antes de vos dizer sobre o que é que ela vem falar, eu vou falar um bocadinho sobre a Marta. A Marta, primeiro que tudo, é uma mulher lindíssima. Isto é um podcast, não há vídeo, mas essa é a realidade. É uma mulher que dança como ninguém e que já foi campeã dessas coisas. Há uns aninhos. É verdade, as coisas de que eu me lembro. É verdade. Depois, a Marta é mãe de 4 filhos, também assim tipo eu, em idades completamente diferentes. Aquele desafio do não há programa nenhum que agrade a todos, quanto mais só a 2. Nunca. O teu filho mais velho está com 18 e o Vicente... O mais novo, 3. 3, pronto, exatamente. O meu é 17 e 3. E então a Marta aos 37 anos divorciou-se depois de 10 anos de casamento e este processo foi muito marcante, não só por estas questões que eu acho, nós já lá vamos um bocadinho mais à frente, mas há muito aquela ideia de que quem se divorcia é positivo porque era uma vontade, mas a verdade é que o divórcio implica a destruição de uma ideia, de um projeto. De um projeto, sim. E acho que nesse momento terá sido para ti, e falarás disso, mas foi um grande choque face àquilo que tinhas como expectativa de vida. Depois disso a vida continuou, hoje a Marta tem 45 anos, voltou a casar. Provecta a idade. É verdade. Voltou a casar numa relação muito apaixonada, com um homem também lindíssimo. Obrigada. E de onde nasceu, de facto, o Vicente. E a Marta, fazendo as contas, nestes 7 anos, conseguiu transformar uma experiência que foi para ela traumática num mundo ou toda uma teoria e uma prática para que as outras pessoas possam passar por este processo de uma forma diferente. Existe um grupo que é o Divórcio Positivo, no Facebook, do qual eu faço parte pelas minhas separações, não pelo meu divórcio, e de facto é muito, muito bom ver um espaço em que as pessoas possam partilhar sobre esta temática. E era isso, primeiro que tudo, que me falasse um bocadinho sobre isto. Nós chamamos-lhe positivo, divórcio positivo, mas o divórcio é uma experiência dolorosa. É, e eu costumo muitas vezes dizer, quando decidi dar este nome divórcio positivo, tenho muito receio que as pessoas achem que eu tento branquear aquilo que são as dores e o sofrimento do divórcio. E efetivamente, quem já passou por um divórcio ou por uma separação, não é? Aqui não faço distinção, sabe que os sofrimentos são inequívocos, quer dizer, eles acontecem sempre. E quando eu falo de divórcio positivo tem que ver com a introdução que tu fizeste, é no sentido de nós tentarmos atribuir um novo significado às dores que neste caso o divórcio nos deixou. Portanto, as dores existem, agora também o divórcio também trouxe algumas oportunidades. E que oportunidades é que nós podemos ir buscar a uma experiência tão dolorosa como é o divórcio? E esse foi o exercício, Catarina, que eu tentei fazer a minha vida toda, não só porque me divorciei, como disseste muito bem, mas porque também sou filha de pais divorciados. Sou filha única, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 20 anos. Foi marcante. E foi muito marcante. As pessoas normalmente desvalorizam um bocadinho porque dizem, mas já eras adulta e tal. Portanto, eu digo sempre isso, por exemplo, no meu caso, que me separei com crianças muito, muito pequeninas, para uma criança pequena é muito menos traumatizante do que para alguém que viveu também. Tu também viveste o casamento dos teus pais. Eu vivi o casamento dos meus pais e ainda estava em casa, portanto ainda não era autónoma quando eles se separaram. E foi muito traumático. E portanto eu precisei, enquanto filha, de fazer este exercício de, ok, isto trouxe-me muitas dores, mas também que coisas boas é que advieram daqui. E achas que foi nessa altura quase que construíste aquela ideia de, não, o meu casamento será para sempre? Sim, eu construí, aliás, curiosamente, eu conheci o pai dos meus 3 filhos mais velhos pouco depois dos meus pais se separarem e estava muito ávida de construir uma família e uma família perfeita. Claro. Porque a minha família tinha acabado de ser destruída naquela perspectiva de que o casamento, de que o divórcio destrói alguma coisa, não é? Hoje em dia, se calhar já não tenho tanto essa perspectiva, mas tinha na altura e, portanto, precisava muito
de me reconstruir, de reconstruir um bocadinho a minha identidade e principalmente de reconstruir a minha família. E portanto é assim que surge, é este o contexto, o terreno do meu primeiro casamento. Portanto, isto é importante, que as pessoas não têm que achar que agora vamos casar achando que não é para sempre. Quando casamos, acreditamos que é para sempre. E acreditamos que é para sempre. Eu casei apaixonada. Casei apaixonada por aquele homem, mas também apaixonada por um determinado projeto de vida. Claro. E queria muito que fosse diferente do projeto a que eu tinha assistido a terminar. Claro. E foi este o contexto, foi este. Pronto, e esta ideia do divórcio positivo é nós podermos ver o divórcio, não... será de facto um mundo também de oportunidades, porque é uma vida nova que cada mulher e cada homem tem à sua frente, mas conseguir que não seja traumático também para os filhos. Foi essa também a para os filhos, foi para os pais e para os filhos. Tu tens uma coisa muito engraçada no grupo do divórcio positivo, em que sugeres algumas alterações até no discurso, na forma como falamos do divórcio. Sim, eu acredito muito que se nós mudarmos a maneira como comunicamos uns com os outros e se mudarmos a linguagem que nós muitas vezes e o vocabulário que nós atribuímos ao divórcio, que há muita coisa que pode mudar. E, portanto, trabalho muitas questões relacionadas com a comunicação positiva ou com a comunicação não violenta, se preferires, porque isto também tem que ver com a minha própria experiência. No fundo, tudo aquilo que eu ponho no grupo Divórcio Positivo e que é um bocadinho o modelo que eu estou a construir à volta do modelo do divórcio positivo tem que ver com as minhas próprias aprendizagens, com a minha própria experiência e com aquilo que eu tive que ressignificar para conseguir atribuir um significado diferente ao meu próprio divórcio. Dá-me um exemplo. É assim, todos os dias, durante muitos anos, foi muito desafiante falar com o pai dos meus 3 filhos mais velhos. E, portanto, eu percebi que se calhar tinha que falar de determinada maneira, que tinha que começar as conversas de determinada maneira, que tinha que concretizar os pedidos que lhe queria fazer e não achar que ele estava dentro da minha cabeça e que ia perceber o que é que eu lhe queria dizer. Eu tive que reformular a minha linguagem. É engraçado, porque eu acho sempre que as regras que tu dás para um divórcio mais resolvido, mais fácil também, ou pelo menos não tão traumático, são também as regras que deveriam estar presentes durante a relação. Tal e qual. É muito engraçado, é verdade. Se nós fizéssemos sempre essa questão de nós acharmos sempre que o outro adivinha os nossos desejos e aquilo que nós temos para lhe pedir, e depois vai gerar frustração. E se nós temos outras dores associadas, como num divórcio, pior ainda, e é preciso vermos Neste caso, nós falamos muito dos pais dos filhos, porque o divórcio aqui envolve crianças, mas existem outros divórcios em que isso não acontece. E eu acho, não sei se tu concordas, que a grande diferença é que quando um divórcio não envolve filhos, a relação que temos que manter com aquela pessoa pode ser nula. Pode terminar completamente, Catarina. De tudo. Sim, pode terminar. Agora, a primeira consciência que nós temos que ter quando nos divorciamos e quando há filhos em comum é que a relação conjugal ou a relação amorosa efetivamente terminou, mas temos que ter a noção de que a relação parental é eterna, não é? E muitas vezes, hoje curiosamente eu estava a escrever uma coisa sobre isso, é giro, nós temos muito este pensamento mágico às vezes, de que o casamento termina e portanto nós nunca mais vamos ter, ou muito pouco vamos ter que nos relacionar com o outro. Aquela pessoa. Mas havendo filhos, e nós as duas sabemos isso, é inevitável, portanto a comunicação vai ter sempre que existir e é uma melhor, comunicação que é difícil, e é uma comunicação que é difícil à partida, não é? Porque eu acho que se já é tão difícil nós educarmos crianças vivendo juntos e estando apaixonados um pelo outro, mais desafiante é nós termos que o fazer e exercer a coparentalidade quando já não estamos apaixonados ou quando um pelo menos já não está apaixonado. Portanto, e quando muitas vezes os motivos que levaram àquela decisão nem foram dos dois. Exatamente, e na maioria dos casos não é? Normalmente há sempre um que toma a decisão por uma razão ou por outra. E portanto é muito desafiante. E é curioso isso que estavas a dizer, é que todas aquelas dicas e todas aquelas estratégias que eu refiro relativamente a um bom divórcio, entre aspas, e aqui estou a fazer o gesto das aspas, sim. São dicas e estratégias que todos nós podemos e devemos adotar num bom casamento, outra vez entre aspas. Claro. E se calhar até são estratégias que podem obviar ou que podem evitar alguns conflitos esses que muitas vezes depois acabam por originar o divórcio. E a comunicação é essencial. Claramente eu tenho aqui 3 pilares que me parecem essenciais. Eu chamo os 3 Cs positivos, que é a comunicação positiva, é a coparentalidade positiva e é o contexto positivo. Isto do contexto tem que ver com o meu background de assistente social.
Ok. Porque eu fui assistente social 20 anos, como tu sabes, na Câmara sim. de Oeiras. Estou agora numa paragem, ainda é a minha entidade empregadora, mas estou aqui numa licença sem vencimento. E o que é que eu fiz estes 20 anos? Eu busquei, todas as pessoas e famílias que me procuravam, precisavam de buscar recursos. E não sabiam que recursos buscar, não sabiam o que é que existia na sua comunidade, na sua cidade, na sua zona de residência, que pudesse ajudar e contribuir para combatar os problemas. No que é que isso se adapta aqui num divórcio? Um casal chega a ti, vamos aqui só para contextualizar, a Marta trabalha com pessoas que estejam nestes processos. Nós estávamos aqui à procura de uma palavra em português, não é fácil. Não é fácil. No estrangeiro existe já a figura do divorce coach, portanto, alguém Exato. que orienta Sim. a pessoa que está a passar pelo processo de divórcio, que é diferente das questões de mediação familiar, ou mesmo, nós tivemos cá o Dr. José Gameiro, de terapia de casal, portanto não estamos a falar do casal, estamos a falar da pessoa que está a passar por essa ruptura. E neste caso de mulheres, porque eu atendo mulheres, especificamente por opção própria. Sim, e porque eu acho que as pessoas não podem achar que é diferente, porque de facto cada um de nós faz a sua vivência. Sim. E se o fazemos no feminino, é mais fácil conversar no feminino. Se falamos da questão da coparentalidade, nós sabemos que as dores das mulheres são vividas, não é de maneira nem pior nem melhor, diferente. Sim, diferente. Mas sabes que não foi muito fácil para mim assumir para mim própria que só queria trabalhar com mulheres. Tem sido um caminho, não. Porque achavas que isso significava quase Achava um preconceito, de alguma maneira. Aliás, houve pessoas que me perguntaram, Marta, mas porquê só mulheres? É uma pergunta legítima, mas primeiro que tudo eu sou mulher. Depois eu vivi o divórcio no feminino, quer enquanto mulher, mas também vivi enquanto mãe e enquanto filha da minha mãe, porque quando o meu pai saiu de casa eu fiquei com a minha mãe. E, portanto, eu assistia às dores no feminino da minha mãe. E depois, tal como dizes, quer queiramos, quer não, e embora nós estejamos no século XXI e numa sociedade dita desenvolvida, os desafios das mulheres perante o divórcio são completamente diferentes dos desafios. O Dr. Gameiro falava nisso, nós temos depois a tocar nesse ponto, embora eu acho que é um ponto tão polémico que nos irá, que não daria espaço aqui no podcast, que é a questão da residência alternada ou partilhada, mas à partida ainda existe muita ideia de que a mãe fica, a mãe cuida e, portanto, um divórcio pesa muito mais, acaba por pesar mais à mulher do que ao homem. Sim. Existem exceções. Existem maravilhosas exceções no sentido de que eu acho que os primeiros a fazerem determinado caminho são sempre fundamentais para que as mentalidades mudem, mas eu entendo que isto tudo para te dizer que eu entendo que o teu trabalho de orientação para o divórcio seja feito no feminino sem qualquer tipo de obrigada, preconceito. Catarina. Vês isso com naturalidade? Vejo, porque a nossa vivência é diferente. É diferente viver as coisas no feminino e no masculino. Sim. E até, por exemplo, há questões masculinas que tu não sabes. Tal e qual. Que tu não experienciaste e que tu nem sequer serás capaz de falar sobre elas. Não seria uma mais-valia, percebes? Às tantas eu também quero fazer uma coisa honesta e quero ser autêntica naquilo que estou a fazer. E quando eu estou a escutar uma mulher, o meu trabalho é muito de escuta, não é? É muito primeiro perceber o que é que aquela mulher me traz. Qual é a primeira pergunta que fazes a uma mulher que chega a ti? Eu quero perceber qual é o contexto. Eu quero perceber porque é que ela está ali, porque é que ela veio até mim. E quero muito clarificar o meu trabalho, porque às vezes há aqui zonas um bocadinho cinzentas, porque as pessoas podem achar que é mediação, que é terapia, tu há bocadinho falavas nisso, que é psicoterapia, não é nada disso, não é? Não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta. É descobrir os recursos para passar por este momento. Tal e qual. No fundo é trabalhar as questões da coparentalidade positiva, porque eu, como mãe de 4 filhos, acho que tenho alguma coisa a dizer em relação a isso e tenho gerido isto com o pai dos meus 3 filhos mais velhos, acho que bem. Não, e é engraçado porque, Marta, tu tens uma coisa que te dá imensa matéria nesta área, porque tu passaste já por diferentes cenários na forma como muito geriste a parentalidade, não é? Sim, muito diferentes. Dividida da forma normal dos fins de semana, guarda única, guarda partilhada, um filho na China. Muito longe, exatamente. Eu acho que já passei pelos cenários todos, não é? Ao longo e do destes que tu anos. vês no grupo do divórcio positivo, eu não sei se concordas comigo, que são quase sempre mulheres muito magoadas e sem serem capazes de falar com os ex-maridos. Sim, é verdade. E é engraçado que eu criei aquele grupo para perceber se as ideias que eu queria transmitir também se faziam sentido. Por um lado, para acolher as mulheres que lá estão e para fazer a aldeia, eu escrevo muito isso, e por outro lado também para perceber quais é que eram efetivamente as necessidades. Será que aquilo que eu tinha na minha cabeça e o modelo de intervenção que eu tinha na minha cabeça fazia sentido? E é muito engraçado porque efetivamente as questões que aparecem
São questões, e tu vês isso, inevitavelmente relacionadas com as dificuldades de comunicação, como tu dizes, com as dificuldades de exercer a parentalidade em conjunto quando já não vivem juntos e quando já não estão apaixonados ou quando um já não está. É engraçado como é que as pessoas podem sofrer tanto, às vezes, com a questão da roupa. Sim. É engraçado. Eu não digo isto de forma nenhuma para desvalorizar de todo, quem porque o é um sente. sofrimento, porque é efetivamente porque se a pessoa ouvir isso da forma como aquelas mulheres o veem, é normal que se sinta sofrida, que se sinta magoada, não é? Porque o veem quase como uma forma de... Lá está, como uma afronta, forma de magoar, como uma afronta. Exatamente. Mas são coisas tão pequeninas que se transformam em dores tão grandes. Em coisas grandes. A tal mala que vai de um lado para o outro. Sim, e às vezes é preciso alguém um bocadinho neutro e que já passou pelo processo e que já lá esteve, porque eu também já estive nesse lugar em que a roupa fazia diferença, em que coisas pequeninas faziam diferença. E o facto de já lá ter estado, acho que pode ajudar aquelas mulheres a desmistificar. Porque eu acho que às vezes o meu trabalho é tão simples como desmistificar, tão simples e tão complexo. Sim, ou dizer, sabe, somos tantas a sentir o mesmo em determinado momento. Eu lembro que a primeira vez que eu divorciei-me que não foi um divórcio, foi uma separação do pai do Afonso. Era o Afonso, portanto, ainda estava grávida, e o Afonso depois nasceu, e eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que o Afonso foi mais tempo para a casa do pai, e de que tudo me magoava imenso, até o cheiro que ele vinha, o não cheirar a mim. E é engraçado, eu acho que é muito importante para as mulheres perceberem que todas essas sensações são normais, mas que é importante que consigamos passar para além delas, porque é isso que nos vai permitir avançar. Tal e qual. E valorizar as questões que são efetivamente importantes e não comprar todas as guerras. Eu acho que sou exercício para tudo na vida. Exato, mas eu também. Eu acho que esta ideia de que há coisas que efetivamente não valem a pena. Eu acho que há umas que valem a pena. Há umas que valem. Tudo o que tem que ver com saúde, com questões básicas de sobrevivência, saúde física, mental, emocional, claro que valem a pena. Mas por exemplo, estar preocupado porque vemos que, lá está, não é importante a mala da roupa, mas é importante conseguir falar com o pai de um filho que sentimos que o filho não está bem. Exatamente, olha, ali qualquer coisa. Exatamente, isso já estamos noutro nível de preocupação. Eu acho é que às tantas nós estamos tão doridas, e aqui perdoem-me, estamos sempre a falar no feminino porque somos mulheres mais uma vez. Claro. Mas acho que estamos tão doridas com tantas questões que tudo é um problema. Muitas vezes, porque, por exemplo, os homens têm, aí eu vou generalizar, mas não é porque lá está, ficando a mulher com a maior parte do tempo, o recomeço da mulher acabará por ser mais tardio. Não é? O recomeço refiro-me a encontrar outra relação ou ter outra pessoa, porque tem menos tempo para conhecer outras pessoas. Exatamente. Muitas vezes os homens que também têm que preencher um vazio, não é por mal, acaba por mais rapidamente aparecer outra pessoa, independentemente se já existiu ou não, porque isso serão outras dores, são outras questões, claro. Mas acho que as pessoas às vezes dizem, não, eles são muito rápidos. São muito rápidos, primeiro porque eles ficam num vazio muito maior, porque nós achamos que não, mas é imaginar alguém que com discussões ou sem discussões vive numa casa cheia, onde existe um filho, onde existe a mulher, e perante um divórcio aquele homem fica num vazio, mais rapidamente entrará outra pessoa, e depois as mulheres, naquela parte quase hormonal, largar os filhos estarem com outra mulher. É dramático. Não é? Tantas mulheres que falam disto, do que dói. É dramático, do que dói, sim. E aí é explicar-lhes que também não tem mal, não é? São os nossos filhos. São os nossos filhos, claro que sim. E nós nunca, eu acho que esta ideia de que nós nunca seremos substituídas. É preciso dizer a essas mulheres que o papel de mãe, o papel de pai, o papel de madrasta, o papel de padrasto, são papéis que existem e são papéis que são distintos e são papéis... Pronto, e são... Já está. E são papéis que não se substituem, nem se diminuem uns aos outros. Eu acho que se complementam. Agora, isto é um caminho, não é? Claro, se tu falasses comigo há 8 anos atrás, se calhar eu não... Exatamente. Aliás, nós falávamos uma com a outra e eu não tinha isto resolvido e vivemos estas dores em conjunto. Sim, e eu acho que o perceber exatamente que o meu lugar de mãe, e agora vou falar exatamente no feminino, não é substituído pela existência de uma madrasta e não é substituído no momento em que o nosso filho diz que tem saudades do pai. Tal e qual. Não é? Tal e qual. Porque há tantas mulheres que o que lhes custa e o que escrevem, eu recebo muitas mensagens a esse nível, as mulheres, o que lhes dói quando o filho diz, mas eu quero ir para a casa do pai. E eu costumo dizer, caramba, não, isso é positivo.
Porque não há nada mais importante do que o filho sentir-se acolhido e bem na casa do pai. Até porque faz parte do mundo do filho, não é? Deixa de fazer parte do nosso mundo. Mas continua, e ainda bem, como tu dizes, a fazer parte do mundo do filho. Claramente os meus filhos têm 2 mundos que se interligam de alguma maneira, mas onde eu quero cada um deles que eles estejam felizes e, portanto, agora, eu percebo que isto teoricamente é fácil dizer, claro que quando eles nos confrontam com isto, mas eu gosto muito de ir para o pai, eu gosto muito de ir para a mãe, e isso às vezes pode causar-nos alguma insegurança. O balão de pensamento normalmente é o que é que eu não estou a fazer tão bem? Ou porque é que eles não gostam tanto de estar aqui? E não tem nada a ver com isso. A mulher do pai do Afonso é enfermeira. E o Afonso tem de facto a pessoa num lugar superior em termos de alguns conhecimentos. Exato. E portanto, imagina que acontece qualquer coisa, olha, o Afonso queimou-se e a pessoa diz, não, põe manteiga. E eles, não. Porque tem que se pôr... E eu lembro-me das primeiras vezes e depois pensava... Era estranho. Sim. Que bom. Ainda bem que existe aquela mulher na vida deles, não é? Se essa pessoa é uma referência, de alguma maneira, o crescimento do meu filho vai ser 1000 vezes mais rico. Sim. Mas não é fácil. Não é um caminho, Catarina. A primeira viagem romântica que o pai do meu Gonçalo, que já é hoje um rapaz de 17 anos, fez... E de eu ter um lado que estava primeiro zangado, porque né, ele vai fazer uma viagem, eu estou aqui, depois também enciumado, certamente, apesar de já não existirem esse tipo de sentimentos de todo, e é um grande amigo, mas lembro-me, e depois fiz um exercício muito engraçado que foi com o Gonçalo, para que ele não sentisse que eram tantos dias, fazemos vários exercícios, uma carta ao pai, um desenho ao pai, e depois, lá está, nos momentos em que eu percebo quanto os meus filhos saem valorizados, de eu ultrapassar o meu ego em nome deles. Isso é tão bom. É isso que tu ajudas as mulheres a fazer. A descobrirem, sim, porque isso não é um processo automático. É um processo... É um bicho. É tramado. O ego é tramado. E às vezes quando nós achamos que ele está lá escondidinho, de vez em quando nós menos esperamos, ele salta outra vez. Exato. Eu não tenho tipo um fantasma. E a pessoa, ai meu Deus, já voltou. Ainda hoje, e embora eu até trabalhe nesta área e esteja farta de ler coisas nesta área, mas às vezes o meu ego também ainda salta, não é? Eles dizem-me certas coisas e... Claro. E, olha, no outro dia, por exemplo, os meus filhos estão naquela fase que se calhar os teus também, pelo menos o mais velho, ali da adolescência, em que simplesmente não querem sair. Ou não querem os programas que tu queres. E, portanto, primeiro que eu e o meu marido consigamos que eles saiam, muitas vezes não conseguimos, portanto, saímos com o mais pequenino ou com os 2 mais pequenos e eles ficam com o Wi-Fi. E o meu ego saiu no outro dia, quando eles me disseram que tinham ido fazer um programa qualquer com o pai e com a madrasta, que é uma coisa maravilhosa, certo? Ok, foram todos, uma coisa em família. Sim, mas não foi contigo. Exato, e de repente o meu ego foi, mas porquê que o meu balão de pensamento, cá está, a minha legenda, não é? Que sai do cérebro mas porquê que eles comigo e com o Rui nunca vão e vão com o pai e com a madrasta? E depois pensei, ótimo, ainda bem que vão com alguém. Ainda bem que saem com alguém. Portanto, isto é um exercício diário. Eu acho que é um exercício diário. Perceberem que não há aqui sumidades e mulheres superiores que de repente levam isto tudo a bem e ultrapassam. Não, eu não levo tudo a bem. Agora, eu acho que é porque eu ando a fazer este exercício há muitos anos que eu posso, se calhar, apoiar algumas mulheres a começar o exercício. Percebes? No fundo é uma PT. Olha, se calhar é essa designação que nós precisávamos encontrar, Catarina. És uma personal trainer para o divórcio. Uma PT para o divórcio. Olha, podemos criar essa profissão. Mas eu tenho medo que pensem que isso significa que tu vais incentivar ao divórcio. Não, pois é. Não vais por aí. Não é o caso. Mas eu acho que se tivéssemos que deixar algumas dicas fundamentais, primeiro é essa questão do ego, que não é fácil e que exige um exercício. Não é. Depois eu acho que numa certa fase o pedir ajuda de facto a alguém que é neutro. Sim. Certo? Eu acho que ainda há algum preconceito de pedir ajuda, então nós mulheres que somos cuidadoras a vida inteira e cuidadoras secularmente, não é? Achamos que temos que ser autossuficientes e que somos capazes de tudo e que somos super mulheres. Novidade que eu tenho para dar, não somos. Pois não. Portanto, vamos pedir ajuda e não vamos ter receio de pedir ajuda a outras mulheres. Exatamente. Porque às vezes também é esta pouca sororidade, esta pouca solidariedade entre nós, não é? Sim, mas eu acho que podemos ser criticadas. Eu vinha a conversar com uma amiga minha, agora a caminho de ti, e
eu sinto muito apoiada por outras mulheres. É um caminho que aconteceu tu tens muito de forma... eu já percebi que tu tens muito essa cultura das amigas. Sim, não é? Porque por isso, por uma cultura quase de apoio e de nós sentimos as coisas de uma maneira diferente e portanto estamos aqui umas para as outras. Sim. Mas é essa sensação que é, eu estou a passar por um momento em que eu não sou neutra, não é? Num divórcio. Não é dizer, porque foste fraca ou porque não, o meu divórcio é pior do que o teu. Não há divórcios piores. Não. Todos os divórcios doem porque é o fim de um projeto. E depois, o pedir ajuda a alguém neutro, a um PT do divórcio, a um PT desse processo, significa apenas alguém que vai ter, naquele momento, a neutralidade para te dizer não, ou para te dizer sim. Sim. E para acolher a tua dor. Exato, um colinho. Sim, eu acho que o primeiro passo, há bocadinho tu perguntavas qual é que é a primeira coisa, ou o que é que perguntas, qual é o primeiro passo, é sempre acolher a dor, porque as mulheres que me procuram vêm muito aflitas, Catarina, e vêm principalmente muito aflitas de perder os filhos, é o medo de perder os filhos. Eu acho que o divórcio, quando se é mãe, e quando se é pai, provavelmente, mas eu atendo mulheres, é esta coisa de, ok, eu divorciei-me daquela pessoa, mas eu não quero divorciar-me dos meus filhos, eu não quero perder os meus filhos. Mas isto é um medo que vem subjacente. É uma dor terrível e daria, lá está, era outro tema que daria para estarmos aqui horas e horas, mas também existe muito uso dos filhos e desse medo nestes momentos. Muito, há imensa manipulação e há manipulação de parte a parte, não é? Da parte da mãe, da parte do pai. Infelizmente ainda há muitas situações em que os filhos são verdadeiras armas de arremesso no meio daquele tsunami de emoções que está a acontecer entre aqueles dois adultos. Mas é que são mesmo muitas, lamentável. Eu não tenho números, são muitas situações. Muitas mesmo. Eu trabalhei como assistente social numa Câmara Municipal e apareciam-me algumas situações. Antes de estar na Câmara, representando a Câmara, trabalhei numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Foi assim a minha primeira experiência profissional, ainda solteira e boa rapariga. Acho que também foi aí logo que eu percebi que queria trabalhar nesta área, embora não tendo muita consciência. E às comissões chegam às situações limite. E as situações limite são essas, de miúdos que estão em profundo sofrimento emocional e muitas vezes físico, dramático, porque os pais estão em guerra. E, portanto, os miúdos acabam por ser a única coisa que os pais conseguem de alguma maneira negociar, e negociar da pior maneira. Não é uma negociação win-win. É uma negociação perde-perde ou ganha-perde, não é? E, portanto, é muito dramático, porque as consequências do conflito parental para os miúdos, eu diria que mata aos bocadinhos. Sim, mata aos bocadinhos. Eu acho que podíamos terminar aí no sentido quase, as dicas, há pouco disseste, a questão da comunicação. Da comunicação, a questão do desapego saudável, que eu acho que cola um bocadinho com aquilo que nós temos vindo a dizer. Nós, mulheres, somos efetivamente cuidadoras, mas não somos a exclusividade de cuidar. Sim, os nossos filhos não serão mais felizes se tiverem 100% do seu tempo com a mama ursa, não é? Não, de todo. Eles precisam de um pai. Eles precisam de um pai. Há pais... Precisam, por exemplo, eu digo isto a algumas mulheres, que é, muitas vezes elas dizem, mas ele vai para a casa do pai, mas não fica com o pai, está com a avó. Mas a avó é parte de uma família. Portanto, nós não estamos Aqueles só a falar... têm direito, Catarina. Exatamente. Portanto, nós temos direito, quando dizemos, está bem, mas é direito ao pai e à mãe. Não. Nós temos direito a um contexto familiar que envolve os pais, os tios, os avós. Os irmãos. Porque às vezes também há separação de irmãos. Sim. E agora nós poderíamos falar desta questão, porque nas novas famílias, então, será dramático, não é? Porque... Se eu me viesse a divorciar do pai da Maria Luísa e se nós não tivéssemos um divórcio positivo, eu estaria a privar a minha filha do convívio com os irmãos, por exemplo. E eu penso imenso nisso. Faz muita impressão. Também me faz muita confusão. Mas a questão não está só aí. Nós temos que perceber que há um contexto familiar, ou seja, não é só o pai que interessa. Não, de todo. A avó que interessa, o avô, o tio, os irmãos. E nós temos que pensar quem é que era antes do divórcio a família de referência daquelas crianças e daqueles jovens. E é isso que tem que se manter. Imaginando que o pai até era um pai ausente por um conjunto de razões que não interessa aqui explicar, mas imaginando que os avós paternos ou a avó paterna era uma mulher super presente. Então aquilo que é preciso preservar para a estabilidade emocional daquela criança ou daquele jovem é aquela avó paterna, porque efetivamente era uma das figuras de referência. Claro, ou a avó materna se fosse ao contrário. Ou a avó materna, tanto faz, não é? Mas nós temos a mama ursa que acorda em nós, muitas vezes. Sim. Acha que não, se não é para estar, então é comigo que tem que estar. E eu às vezes penso que é importante essa mensagem, se todas as mulheres tivessem a hipótese de conversar contigo num processo de divórcio, se calhar teriam a capacidade de perceber
que é verdade, houve um projeto de vida que terminou, não foi a vida que terminou. Não, e há foi só um tantas projeto. coisas boas. E o divórcio não as define. Não. Elas não passaram a ser, eu sou a Rita divorciada. Mulher divorciada, sim. Não. Nem há filhos do divórcio. Há filhos de pais que se separaram, mas que têm a sua identidade e que vão continuar a sua vida. Portanto, isto é um episódio da linha da vida, mas não é a vida. Exato, e já há formas, olha, eu brinco muito porque o Afonso, a normalidade com que o meu filho Afonso este ano desenhou a sua árvore, sim, em que nós éramos tipo muitos a sair de lugares muito estranhos. Exato, mas eu também tive essa experiência, todos. Sim, e todos juntos. Sim, todos juntos. E olhar e perceber, sim, são famílias com umas ramificações assim, umas mais para lá, um bocadinho mais tapafúrdias. Exatamente, mas não somos uma família tradicional, e isso é importante assumir, porque há coisas que vão ser vividas que têm que ter outros cuidados, mas há tantas oportunidades, não é? Eu acho que todas as mulheres mereciam ter uma PT, assim, uma Marta. Há muitas. Não, a sério, na sua vida quase que as segurasse e que lhes desse entre o colo e o abanão. Sim, é preciso trazer o outro lado, Catarina, é preciso trazer o outro lado. É isso. E eu acho que com a experiência que tenho também de ter recomeçado, posso trazer um bocadinho essa esperança e essa inspiração. Porque tu conheces um bocadinho, não és uma advogada, mas sim, não sou jurista, sim. Podes encaminhar para uma advogada ou para uma jurista que lhe vai fazer isso tem que ver com o contexto positivo que nós estávamos a falar há bocadinho, que é exatamente ajudar. Eu não vou ter todas as respostas, obviamente, mas conheço os recursos. E, portanto, isto do contexto positivo é, ok, então em função das suas necessidades, que recursos é que nós podemos ativar para as encontrar? Okay. Portanto, no fundo, acaba por ser aqui também um bocadinho uma intermediária e uma interlocutora, uma pivô, se quiseres, dos vários recursos existentes. Claro, vais treinar, és a treinadora daquela pessoa e vais tentar que ela faça o melhor jogo possível. Mas que vissem isso, não é? Porque a vida tem tantas oportunidades que se nós ficarmos focados na dor... e no copo meio vazio. E no copo meio vazio. Eu vi um filme... que agora estava aqui a fazer um esforço enorme, mas não me lembro, em que desaparece um marido. Obviamente as pessoas não saberão o filme, portanto não há problema se eu disser o fim. No final percebe-se que o senhor não tinha tido nenhuma amante, não tinha fugido para lá nenhum, tinha caído num buraco, num terreno, e levava com ele, obviamente, a carteira e o telemóvel. Eu acho que vi isso. É muito antigo. Eu acho que vi isso. E ela diz, de facto, como é que o ficar preso à dor a tinha impedido de viver a vida. Sim. Porque ela ficou aqueles anos todos acreditando que ele a traía e que tinha fugido de casa. E isso condicionou provavelmente toda a vida dela. E mesmo a relação com os filhos. Eu depois disto vou procurar, se as pessoas estão a ouvir o podcast saberem que filme é, que me envia mensagem, mas eu acho que as pessoas perceberem que o ficar preso à dor é uma morte prematura. É cristalizar na dor. E depois, basicamente, tu não dás oportunidade para que outras coisas boas entrem. É preciso tu abrir-te ao novo, não é? Abrir-te à novidade. E é isso que eu me refiro quando falo das oportunidades do divórcio. Claro, e não estamos a falar só de outras relações, mas imagina a mulher que, e vamos, só porque acho que é importante para as mães divorciadas que nos estejam a ouvir, aqueles primeiros fins de semana sem os filhos. O vazio. O vazio total. E as mulheres dizem, não, eu prefiro tomar qualquer coisa para dormir e ficar enfiada no meu canto. Não. Vamos pensar nas oportunidades que isso traz. Eu escrevo tanto sobre isso. Aliás, eu ressignifiquei essa expressão e deixei de dizer que era a semana sem filhos para chamar a semana para mim. Claro. E eu digo isso muito às mulheres que me procuram. É a semana para si. É a semana em que tem o comando da televisão, em que pode sair com as amigas, em que pode ir ao cinema, em que pode simplesmente não cozinhar, em que pode estar esparramada no sofá. Em que pode tirar um curso e ter uma vida nova. Tal e qual. Porque dói, dói. As primeiras vezes dói muito, mas nós temos que nos obrigar, lá está, a saltar desse vazio, dessa dor. E eu digo-vos, a primeira vez que o Afonso ele era muito pequenino, eu sei que foi uma tarde e de facto eu fui-me deitar, e lembro-me de estar deitada e de só pensar quando é que estas horas passam. Mas eu entendo a dor e sou muito solidária com essa dor, mas nós temos que rapidamente passar dessa dor a perceber que para a construção de qualquer coisa. Até do oxigênio que nos permite sermos uma mãe melhor quando eles vierem. Exatamente. Sim. É um balão de oxigênio. E é preciso dar a volta. E cá está, isto são coisas simples, Catarina. Mas às vezes são coisas que outra mulher precisa de ouvir de uma outra mulher. Sim, e não vai ouvir dela. Não é uma coisa que nós vamos de repente acordar com uma luz magnífica que nos diz, não, tu hoje vais sair, vais ao ginásio, vais com as amigas porque estes dias são fabulosos. Não é? Não, às vezes são uma porcaria, na verdade. Mas é como eu digo, é um caminho.
É um caminho. São pequenos passos de cada vez. Um fim de semana faço uma coisa, outro dia faço outra, outro dia faço um contacto com alguém que já não fazia há muito tempo. Coisas pequeninas, mas coisas que vão construindo o teu novo caminho. Olha, fui num desses fins de semana que tinha a minha aplicação instalada. E conheceste o teu homem? Por exemplo. Foi num desses fins de semana? Por acaso não foi, estava com os Mas funcionou na mesma. Não, eu digo que é verdade que eu acho que até os casais, todos os casais deviam ter fins de semana, que não tinham filhos. Nós somos as duas muito defensoras dessa ideia, Catarina Beato. E nós conseguimos as duas cometer aquele enorme disparate que era dizermos, ai meu Deus, a vida num casamento sem filhos é tão bom, porque há aquele fim de semana em que não temos miúdos e que é só do casal. E algumas pessoas ficam a olhar para nós. Não, mas nós decidimos ambas termos bebés e destruir, exato. A beleza. Se calhar é melhor não falar sobre isso neste podcast. Mas pronto, não tem mal, é tão bom. Há outras belezas, temos que ressignificar tudo, Catarina, mas é duro, é um desafio. É um projeto comum também. Mas exato, pronto. não é aquele que nós tínhamos pensado inicialmente. Não é. Marta, obrigada. Eu é que agradeço. Eu quero dizer mesmo a sério que todas as mulheres que estejam nestes processos, e eu vou dizer que também descobrirei um PT homem para trazer aqui, porque não é justo dar uma referência tão boa de uma PT mulher e depois não trazer um PT homem, mas que as mulheres tenham essa capacidade de procurar a visão neutra que lhes mostre que o divórcio dói, mas é só um ponto da linha da vida. É um ponto, não é a vida. E depois, eu digo sempre, não é a vida resolve-se sozinha, no sentido que se tivermos essa calma, eu acho que passado aí 6 meses, 1 ano, vamos olhar para trás e pensar, façamos porque daqui a 1 ano consigamos olhar para trás e pensar, sim, foi só esse ponto da vida e tantas coisas boas que este acontecimento deixou acontecer. Sim. E qual é que foi o propósito deste acontecimento? Há sempre um propósito, a aprendizagem. Sim, Catarina, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marta. Obrigada. E até à próxima. Mandem e-mail para catarinabeata@gmail.com se tiverem assim alguma pergunta, se eu não conseguir responder. Já sabem, chama alguém que saiba muito mais do que eu.